Me parece que a gente poderia falar que o e-social até agora, né, ele tem um conjunto de informações que eu diria que são informações imprescindíveis até para fazer aquilo que você mencionou, né? Imprescindíveis para se conceder o seguro-desemprego. Então, para a concessão de seguro-desemprego, qual informação a autoridade necessita ter em mãos, né? Para que a gente consiga gerar um recolhimento de FGTS, qual informação é necessária que seja enviada pela empresa. Para que uma empresa consiga entregar uma DCTF web, que tipo de informação tem que ser levada, né? O fato gerador de um salário. Então, vai ter um grupo de informações, me parece, que são inerentes à geração de qualquer serviço público, né? Ou relacionamento. Né? Imprescindíveis, né? Então, por exemplo, impossível a gente pensar em não mandar para o e-social ou o seu substitutivo, por exemplo, informação do salário recebido e as tributações. Mas me parece que tem um segundo grupo de informações que eu diria que são informações de controle estatal, né? Nesse bolo você pode colocar, por exemplo, cadastro de informações relativas a treinamentos obrigatórios das NRs, cadastro de informações relativas a exames médicos periódicos. Em outras palavras, como sempre foi, as empresas sabem da sua obrigação legal, ou deveriam saber, né? Implantar em NR7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ter lá o PCMSO. E a autoridade fiscal, ela, ou por denúncia, ou por uma rotina normal de suas atribuições, visita as empresas pessoalmente para constatar se está sendo cumprida aquela NR7. No passado, sempre a gente, né, eu engatinho há muitos e muitos anos, né, nos bastidores do e-social, né, participamos aí de grupos de estudo, né, há muitos anos, desde da primeira formação do GT Piloto, e a gente percebe que sempre estiveram presentes esses dois grupos de dados, né? Quais sejam? Então, novamente, né? O grupo de informações imprescindíveis, sem os quais não se consegue fazer o mínimo necessário, né? Então, tem que ter aquela informação imprescindível no banco de dados do governo, né? E, por exemplo, não tem como dispensar uma CAT, porque para o próprio segurado ter uma proteção previdenciária, é necessário entregar a comunicação desse de trabalho. É imprescindível isso, tá? E aí um grupo de informações que me parecem que são informações de controle estatal, que facilitaria a questão de otimizaria o trabalho fiscal. E eu acho que é esse segundo grupo que sempre acabou encontrando inimigos, tá, Maia? Seja por dificuldade, seja por malícia, como eu já falei. A gente sabe, infelizmente, que tem empresas que não cumprem a legislação, levam vantagem em relação a isso. Nós temos um problema de orçamento público, que não estão sendo abertos concursos públicos para fiscalização, então o corpo fiscal está se aposentando, está sendo redirecionado e não está tendo na mesma velocidade uma substituição, aí você pode falar com mais propriedade em relação a isso, mas falta fiscal, tamanha, né, a extensão do país. Não tem como atender uma propriedade rural, não tem como atender uma empresa no estado XYZ, na cidade afastada. Então, Maia, o simplificar, o que eu tenho medo é que o simplificar me parece, e aí você me confirma, vocês realmente, nessa simplificação da Secretaria Especial que foi determinada para isso, serão retirados todos os eventos que estão no grupo que eu classifiquei como controle estatal? Por exemplo, treinamentos obrigatórios. Vai reverter em benefício para a sociedade direto? Não, é apenas controle fiscal. Então isso sai do projeto. Ou eu estou viajando aí nas minhas colocações, né? Eu não sei se me fiz entender, né? Se sim, se pudesse falar um pouco a esse respeito. Você se fez entender bem claramente. Apenas, e talvez caiba fazer uma breve introdução aí sobre algumas premissas do projeto, apenas talvez esses dois lados não estejam muito nítidos ou separados na legislação e no e-social, então não fica tão fácil separar as coisas. Vamos dizer o quê? Olha, há uma premissa muito clara do e-social, que nós escolhemos bem no início, que era de não mudar a legislação. Ou seja, o e-social se propôs a ser uma forma mais simples e eficiente de se prestar as informações às quais a legislação já obriga as empresas. Tudo bem. Então, quem quiser mudar a legislação, vá no Congresso, mude a legislação
e volte para nós que a gente faz um E-Social mais simplificado ainda, em função das simplificações que advierem ou advieram da própria legislação, ok? Tendo essa premissa, nós tínhamos que fazer, e essa foi a diretriz básica de desenvolvimento do projeto, algo que permitisse a gente, de fato, substituir essas obrigações. Então, eu vou usar esse exemplo que o Rogério trouxe, que foi muito bom, da carteira de trabalho, que nós temos, para fazer a substituição da carteira do trabalho, temos que fazer a substituição do registro do trabalhador, ok? Porque, na verdade, a carteira de trabalho é um traslado daquilo que foi colocado no registro do trabalhador, onde constam aquelas cláusulas contratuais, e isso é um traslado. Então, temos que substituir o registro. Aí vem uma legislação e diz, em alguns casos, por exemplo, de algumas NRs, que alguns treinamentos específicos devem ser anotados no registro do trabalhador. Puxa, se nós queremos substituir o registro do trabalhador, queremos dizer, a partir de agora, o registro do trabalhador é o próprio E-Social, não temos como abrir mão ou como prescindir dessas informações. Aí veja, misturou informações que são de grupos distintos, como você colocou com muita propriedade, e nós, para substituirmos o registro, temos que deixar algum evento que permita que a empresa faça o registro da capacitação do seu trabalhador em algum treinamento, em alguma capacitação, que foi imposta por uma NR. Então, não na realidade se atribui a uma necessidade fiscalizatória, e sim de cumprimento da legislação que diz que aquele registro tem que constar, naquele registro tem que constar aquela informação. Isso foi só um exemplo, e isso acontece de forma muito difusa em todo o projeto. O que é que nós detectamos que nós poderíamos simplificar sem comprometer a essência do projeto? Na verdade, são alguns processos que não necessariamente têm que estar no E-Social, e talvez nós tenhamos trazido com esse viés fiscalizatório, sim, com essa visão de controle, que não necessariamente teria que estar lá. Eu vou dar um exemplo também ilustrativo, porque há muitos, mas um exemplo ilustrativo foi aquela parte de controle de banco de horas. Nós tentamos colocar no controle mensal que as empresas prestassem informação em relação ao saldo de horas daquele trabalhador. Isso seria interessante, traria luz e traria percepção de risco, faria com que as empresas fizessem esse controle de forma mais assídua e mais correta. Porém, nesse momento, nós trouxemos para o E-Social uma informação que vai muito além do que aquelas que as empresas teriam a obrigação de estarem prestando todo mês, que é a folha de pagamento, que é aquilo que é essencial e suficiente para que nós façamos o cálculo dos tributos, e que não era necessário. Nós temos que, então, essa foi uma diretriz, vamos confiar que as empresas façam certo e não precisam prestar essas informações, e no momento eventual de uma fiscalização, ela vai demonstrar que está cumprindo com as normas específicas de ponto, do controle de ponto. Esse é um exemplo, mas você colocou de forma muito clara. Agora, você fez um comentário antes, que é isso mesmo, tem muita propriedade, existem aquelas pessoas que eu acho que foi a que você colocou no rol da má-fé, aquelas empresas que não querem cumprir com legislação e não querem nenhum nível de exposição. Como eu não quero cumprir a legislação, eu prefiro estar sem controle. Sem dúvida. Mas existem aquelas que querem estar em conformidade com a legislação, mas que não acreditaram no projeto, não acreditaram que aquilo avançasse e não investiram nisso. Então, essas também que não fizeram seus investimentos, querem apostar na hipótese disso não ir para frente, de acabar e deles não terem gasto dinheiro à toa, como alguns teriam gasto à toa, caso isso não vingasse. Mas a sua colocação de que ninguém contém a história, não há mais espaço para nós resistirmos ao futuro. Na verdade, eu tenho dito, muitas vezes as pessoas dizem, isso aí é o futuro
das informações do trabalho. Isso não é o futuro, isso é o presente. Nós estamos trazendo do passado para o presente. Não faz mais sentido nós ficarmos prestando informações da maneira que a gente presta, de forma frágil, insegura, com margem a fraude, a gente dizendo que para um trabalhador poder dar entrada no seu seguro-desemprego, ele vai ter que pegar um formulário, uma comunicação de dispensa, uma autorização de movimentação de conta num papel que ele vai levar para dar entrada fisicamente num posto do trabalho ou na Caixa Econômica. Isso é pré-histórico, isso não combina com o resto do nível de desenvolvimento tecnológico que estamos passando. Se você já está chamando seu Uber para ir pegar, esse mesmo trabalhador iria chamar um Uber para dar entrada no seu seguro-desemprego no papel, esse mesmo trabalhador que faz uma reserva no Airbnb ou no Booking, ou que faz um check-in pela internet, ele vai pegar aquele papel e vai dizer: isso aqui não é algo da minha época, da minha geração, do momento em que estou vivendo. É um atraso muito grande, e eu acho que é isso que as pessoas estão vendo, e podemos acabar com o E-Social. Eu disse não. Eu já disse isso em algumas palestras. Não, as pessoas estão apanhando essa bandeira, dizem: eu vou acabar com o E-Social, aquilo que lhe incomoda, aquilo que é feio, que é ruim. Então, vamos acabar com isso. Não tem problema nenhum. Para acabar com o E-Social, isso eu disse, talvez no momento de um pouco de revolta, eu disse: para acabar com o E-Social é uma canetada. Você vai lá, você passa a caneta e acaba com o projeto. Mas você, no dia seguinte, você vai reunir um outro grupo de pessoas, tá certo? Que vai se debruçar sobre o modelo atual, analisar o cenário e vai dizer o que tem que ser feito para substituir tudo isso, que é anacrônico, que é fora do nosso tempo, e vai propor um novo modelo. E vai passar pelas etapas que nós passamos. Talvez a gente perca o tempo, ou tenha que passar por muitas situações que nós passamos desnecessariamente. Eu acredito, sim, que há de vir um sistema que vai substituir tudo isso. Se vai ser chamado E-Social ou qualquer coisa, o fato é que vai existir, e nós não podemos prescindir dessas mudanças, porque eu costumo dizer, o E-Social nasceu de um consenso. A necessidade de mudança. Isso é um consenso. Não tem mais dúvidas com relação a isso. Mudar para quê? E se querem botar uma roupa de uma cor ou de outra, aí se muda, se faz a cor que for necessária. O que não vai se poder ficar é da mesma forma, porque a mesma forma é cara, ineficiente e não chega aos objetivos que nós almejamos ou que qualquer um almeja. O E-Social remete, né, remonta socialismo, né? Então vai ser E-liberal pelo jeito, né? E-liberal, E-capital, enfim. Mas enfim. Mas uma outra coisa... Nesse momento, um monte de propostas, tem gente chamando de tudo. Já teve alguém que não, para aproveitar o nome, estavam chamando de ex-social. Ficaria muito parecido. Seria um ex-social, sensacional. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante, Maia, é essa questão da simplificação. O excesso da simplificação, porque um dos motivos que levou o E-Social a existir, que eu até nas primeiras apresentações que te ouvia muito, era a divergência entre GFIP e Folha. Quer dizer, a folha de pagamento dizia uma coisa e a GFIP dizia outra, né? Então, assim, de repente na informação, na transmissão da informação, se você dá ao contribuinte a oportunidade de só informar a base, a gente volta para a estaca zero, quer dizer, a gente volta como era antes, né? Quer dizer, o contribuinte informa o que quer, informa uma estaca lá, ó. Eu vou informar que a base do Fundo de Garantia do Trabalhador é R$2.000, ponto. Mas eu não sei o que são esses R$2.000. Então a gente precisa achar um meio termo, né? Para que a gente consiga, assim, simplificar, mas que a gente não venha a perder a arrecadação como havia no passado, né? E o Fundo de Garantia é importantíssimo para o trabalhador, né? Para saneamento, para estrutura. Quer dizer, o Fundo de Garantia é algo importantíssimo para o país. A gente não pode deixar esse dinheiro escoar, né? Legal. Essa é uma expressão boa. Maia, até nos bastidores, né, no primeiro semestre, a gente falava bastante até houve aí uma tentativa de se soltar uma portaria, que com isso comentaram até de sair a portaria dia 1º de maio, né, que seria Dia dos Trabalhadores, mas acabou não dando certo, houve uma certa alteração das intenções, mas aproveitando a ideia, né, a colega Edneia,
queria saber, né? Você comentou sobre desonerar a RAIS, por exemplo, tá? A entrega da RAIS. Sobre a carteira de trabalho, deixar de ser obrigatória a transcrição, né? Escrever na carteira em razão do envio do evento. Tem alguma perspectiva, né? A colega Edneia que faz essa pergunta. Posso fazer só uma observação? Maia, me corrija se eu estiver errado, mas não está dentro daquele projeto da MP, da Liberdade Econômica, esse fim da CTPS? A tal da mini-reforma, né? Que alteraria o artigo 29 da CLT. Isso, né? Mas só dando uma pincelada. Muitas dessas coisas estão nessa portaria da Liberdade Econômica. Algumas dessas coisas estão nessa portaria. Mas a substituição das obrigações, na verdade, é a substituição da forma de cumprimento dessas obrigações, vão necessitar, demandam um instrumento normativo específico. Uma portaria, por exemplo, do ministro Guedes, ou do próprio secretário Rogério Marinho, que tem a competência para especificar a forma de cumprir com aquela obrigação. A RAIS, por exemplo, você tem um decreto, que especifica a forma em que você vai prestar aquelas informações que a lei demanda, e todo ano sai um novo decreto, né, uma portaria, na verdade, da RAIS, especificando como vai ser cumprida aquela obrigação. E respondendo a nossa colega, a ideia é que nós façamos essa publicação dessa exoneração de prestar a informação da RAIS na forma comum que é feita, sendo substituída pela prestação da informação ao E-Social, ou seja, aqueles que já prestaram informação ao E-Social referente ao ano de 2019, quando chegar em março de 2020, não terão mais a obrigação de informar a RAIS no formato. Então, passa a ser quase que uma implantação, como eu estava chamando, incentivada. As empresas que não informaram o E-Social vão dizer, puxa, eu tenho que fazer RAIS ainda? Você tem. Você não implementou ainda o E-Social, não prestou todas aquelas informações referentes ao ano base de 2019, infelizmente você ainda está obrigado a prestar informação do RAIS. Porém, aquelas que já prestaram todas as informações, não há motivo para você prestar novamente essa informação, porque essas informações já estão compondo o banco de dados do governo, o CNIS, e essa informação já pode ser colhida por nós lá. Essa é a ideia. Então, com relação à RAIS, nós estamos fechando, eu estou viajando agora à tarde para Brasília, nós estamos fechando a minuta da portaria específica da RAIS, que a gente ficou conversando até 8 horas da noite na última quinta-feira com o secretário. Acredito que a gente fecha essa semana e ele tem uma pressa muito grande em já publicar isso aí e vai se ver com muita clareza. Com relação à substituição da carteira de trabalho, na verdade, não. A substituição ou a exoneração da obrigação pela empresa de anotar o registro, na algo que ele já fez o registro no E-Social. É isso que vai acontecer, porque a carteira em si, ela vai caindo, foi o meio de registro de tudo que aconteceu até então, até o E-Social. Então a carteira com aquelas suas anotações continua. O passado está ali. Porém, se tem alguma anotação que a legislação obriga que seja feito nela e a empresa já transmitiu por meio de algum evento do E-Social aquela informação, ela vai passar a ser exonerada dessa obrigação e a informação já vai constar para o trabalhador no próprio E-Social. E isso deve acontecer, é a outra pergunta da ouvinte, na verdade, deve acontecer também esse semestre. Está previsto para setembro ou outubro, no mais tardar, a publicação da portaria específica que substitui o registro do trabalhador e, consequentemente, a necessidade da anotação na carteira de trabalho de alguma informação que já conste do E-Social. Ou seja, esse semestre é o semestre em que estaremos fazendo todos esses gols com relação do E-Social.